Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Então, nessa videoaula, eu darei continuidade à nossa revisão de conteúdo para a prova, ok? Na videoaula anterior, eu tinha parado no exercício 6, a gente resolveu o exercício 6, e agora eu vou passar para a parte de operações com números decimais, ok? Então, eu coloquei alguns exemplos. Primeiro exemplo, a gente tem 13,4 mais 0,79, tá? Perceba o que eu fiz, gente. Para fazer a adição com número decimal, veja que eu fiz a continha normal, tá? Vírgula embaixo de vírgula, não vou deslocar a vírgula, apenas acrescentei um zero no 13,4, para ele também ficar com dois números depois da vírgula, tá? E fiz a soma normal, certo? Na subtração é a mesma coisa, 9,8 menos 4,58 igual a 5,22. Armei a conta, aí como o 4,58 é um número com duas casas decimais, eu também acrescentei um zero, tá? No 9,8 e fiz a continha normal de menos, certo? 5,22. Na multiplicação, eu fiz primeiro a continha normal de multiplicação e deixei para acertar a vírgula no final, tá? Então, como é que eu fiz? Fiz a continha lá de multiplicação, e daí, como o primeiro número era um número com dois números depois da vírgula, e o segundo número é um número com um número depois da vírgula, o total, então, é que eu vou precisar que a minha resposta tenha três números depois da vírgula, tá? Então, por isso que daí a resposta ficou como sendo 6,552, certo? Depois, divisão. Aí na divisão eu coloquei dois exemplos diferentes. Aqui é uma divisão em que o resultado vai dar um número decimal, tá? 4 dividido por 5, eu não consigo fazer essa divisão, né? Então, o que eu tenho que fazer? Coloco zero, que não dá para dividir, daí ficou 4 menos 0, 4. Para eu continuar, tá vendo que tem aquele zero em vermelhinho, que eu abaixei para poder continuar fazendo a minha conta. Quando eu fiz isso, esse zero não existia, então eu coloco uma vírgula, tá? E daí eu faço 40 dividido por 5 dá 8, então ficou 0,8. Aí você pode ter outros casos, assim, que os dois números são números decimais, ou ainda você pode ter um número decimal dividido por um número que não é decimal, tá? Mas o modo de fazer é o mesmo, então eu peguei só dois exemplos aqui. Agora a gente tem 228,2 dividido por 1,75. Então, o que eu fiz? O primeiro número, 228,2, tem só um número depois da vírgula. 1,75 tem dois, então eu igualei, tá? Por isso que eu coloquei aquele zero em vermelhinho ali, que eu acrescentei para ele também ficar com dois números depois da vírgula. Aí, para fazer a conta, meio que eu ignoro essa vírgula. Então, ficou 22.820 dividido por 175. Eu peguei o 228, por 175 dá uma vez, tá? Daí sobrou 53, eu abaixei o 2. Quando eu abaixei o 2, eu não vou colocar uma vírgula, tá? Por quê? Porque esse 2 ele já existia. Eu só coloco a vírgula a partir do momento em que eu abaixo um zero que não existe, tá? Eu que criei para poder aumentar o meu número. Então, não é o caso aqui, o 2 ele já estava ali. 532 por 175 dá 3 vezes, 525 sobra 7. Aí eu vou abaixar o zero que tá em vermelhinho, mas esse não é um zero que não existia. Eu coloquei ele para igualar as casas decimais antes de começar a minha conta, então ele já existia, tá? Daí ficou então 70, só que o que acontece? 70 não dá para dividir por 175, por isso que eu coloquei um zero lá na chave. Daí sim eu abaixo um zero que não existe, que é esse que tá em preto ali, tá? Aí você vai fazer 700 dividido por 5, que daí dá 4, certo? E daí quando eu abaixei esse zero pro 70 virar 700, eu coloquei uma vírgula lá na chave, ok? Bom, aí, pra gente terminar, a gente tem um pouquinho falando de potência, tá? Então, nós temos o seguinte aqui, ó. Tá vendo esse númerozinho pequenininho que tá aqui em cima, né? Ele se chama expoente, ele indica quantas vezes eu vou escrever o número de baixo. Eu escrevi ele 3 vezes aqui, tá vendo? Então, vai ser 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5, que dá 3,375. E aqui nesse é a mesma coisa, ó, tem um 2, então eu vou escrever 1,23, ó, duas vezes. Aí eu faço 1,23 vezes 1,23, que dá 1,5129, certo?
Depois, falando um pouquinho agora de raiz, tá? Raiz quadrada de 0,36. O que eu fiz primeiro? Eu passei para a forma de fração, tá? Então, o que é 0,36 em fração? 2 números depois da vírgula, 2 zeros no denominador. Então, ficou 36 sobre 100, tá? Isso é igual a quanto? Eu vou tirar a raiz de cada um, daí raiz de 36 e raiz de 100, tá? Se você pegar uma calculadora e calcular essa raiz na calculadora, vai aparecer lá no visor da calculadora assim, 6, tá? Mas por que é 6? Porque 6 vezes 6 é 36, certo? E de 100, por que é 10? Porque 10 vezes 10 é 100. Aí ficou 6 décimos, só que em vez de simplificar aqui, eu vou deixar na fração, não vou deixar na fração, tá? Eu vou colocar em decimal. Então, 6 décimos eu vou dividir 6 por 10, que dá 0,6, ok? E mais um exemplo para a gente terminar, 1,21. Passo para a fração, 2 números depois da vírgula, 2 zeros, ficou 1,21, ficou igual a 121 sobre 100. Separo as raízes, ficou raiz de 121 e raiz de 100. Raiz de 121 é 11 e raiz de 100 é 10, tá? De 121 é 11 porque 11 vezes 11 dá 121, certo? E raiz de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Aí 11 décimos, que eu passo para decimal, que fica 1,1, ok? Pessoal, então de conteúdo para nossa prova seria isso, tá? Deem uma estudada na nossa revisão. Eu irei disponibilizar para vocês esse arquivo, tá? Para vocês estudarem. E é isso, a prova vai estar bem fácil, bem básica, vocês terão aí disponíveis aí materiais, né, de consulta, então vocês terão um dia inteiro para fazer a prova. Então, vamos caprichar aí para tirar uma boa nota, ok? Pessoal, então é isso. Bons estudos para vocês, um grande beijo.